Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aqui para trazer a ministração da Palavra de Deus, a meditação maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Mas vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal, Pai, eu peço a tua bênção sobre as suas vidas, repreenda toda retaliação e derrama da tua graça, dá-lhes bênção, vitória, orientação nas coisas que forem fazer, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém, querido? Graças a Deus, então. Hoje vamos meditar sobre a questão do princípio do prazer, né? Mas antes, deixa seu like, se inscreva, compartilha aí em nome do Senhor Jesus. Lembrando que de segunda a sexta-feira nós estaremos aí ministrando a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura da palavra? Hebreus capítulo 10, versículo de número 35 e 36. Nos fala assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Olha que palavra maravilhosa que o apóstolo Paulo aí está nos ensinando sobre essa questão de você lutar, perseverar, manter firme a tua fé, não vacilar os pensamentos, porque no final você tem uma recompensa. Querido, vamos falar algo sobre o princípio do prazer, né? Segundo Freud, né, o princípio do prazer, juntamente com o princípio da realidade, é a base do rumo dos acontecimentos psíquicos e as duas formas de funcionamento mental. O que Freud nos apresenta aqui? O princípio do prazer caracteriza-se pela procura de prazer e ao mesmo tempo de evitar a dor, né? Sofrimento ou tensão por parte de um organismo. Como que o princípio do prazer, eu vou desejar, eu quero, eu almejo, mas eu não quero sofrer. Né? Eu não quero sofrer. É a mesma coisa, você está trabalhando, eu não quero trabalhar, né? Mas eu preciso trabalhar, eu necessito trabalhar. Por quê? Porque eu almejo, né, algo maior. Mas não tenho um prazer em trabalhar. Mas lá na frente você vai ter a satisfação desse serviço, uma satisfação realizada, porque você vai receber o teu salário. Então o princípio do prazer, ele procura, né, vamos dizer, ao mesmo tempo de evitar a dor. A gente quer evitar a dor, evitar o sofrimento, né? Então o que acontece? Todos os seres vivos obedecem a este princípio, mas no caso do homem, os processos psíquicos inconscientes procuram a obtenção do prazer, e este princípio governa completamente o seu comportamento enquanto criança. Nessa questão é que, se você estiver com uma criança num mercado, depende onde você for, ou no shopping, e se essa criança, né, ver alguma coisa que lhe chama a atenção, um doce ou um brinquedo, vai surgir nela o princípio do prazer, ela vai desejar aquele brinquedo, aquele doce. Antes de entrar em tal mercado ou no shopping, essa criança está conversando, essa criança está brincando com você, mas muitas das vezes nada foi despertado no coração desta criança. O princípio do prazer está contido no coraçãozinho dela. Porém, quando de entrar neste lugar, nesse ambiente, vai lhe chamar a atenção. Ela vai ver os brinquedos, vai ver os doces, e isso vai gerar dentro do coraçãozinho dela aquele desejo, aquele princípio do prazer, né? Então, ela vai almejar isso. Então, ela vai agir com comportamento diferente. Ela vai chorar, ela vai falar: papai, mamãe, eu quero este brinquedo. E os pais, muitas das vezes, preferem dar para poder evitar esta criança chorar. E quando esse presente não é dado, esse doce não é dado, a criança fica com aquele prazer oculto, né, dessa realização não feita. Porém, ao passar do tempo, ou quando chegar em casa, essa criança vai sentir dores, vai sentir febre. Aí o papai e a mamãe levam para o médico, e o médico, obviamente, vai perguntar o que essa criança viu ou o que ela desejou e não foi lhe dado. Então, percebe-se que quando esta criança recebe esse brinquedo, aquela dor, aquela febre passa rapidamente. Então, é o que o Freud nos apresenta. Nesse princípio
né, o que domina, o que predomina é a busca do prazer a qualquer custo. E este, né, é conseguido através de descarga de qualquer aumento e tensão. Não importa, eu quero, eu desejo e eu vou conseguir. Na teoria psicanalística, o princípio do prazer, que representa o desejo, instinto de satisfação, é modificado pelas solicitações do mundo exterior, ou seja, pelo princípio da realidade. Então, o que a gente vai aprender? Que no princípio da realidade o prazer pode ser adiado ou uma dor tolerada em nome de um prazer maior. Um exemplo é que nem o apóstolo Paulo estava ensinando ali a igreja, aliás, o escritor aos hebreus, ensinando ao povo, aos hebreus. Passe por esta prova, suporte a dor, porque lá na frente tem uma coroa para você. O que a carta de Apocalipse nos diz, né? Sejam fiel, permaneça fiel, porque o teu nome estará escrito no livro da vida, você vai receber a coroa da vida. Eu não quero estar nesse serviço, eu não pedi para estar nesse serviço, né? Mas eu preciso estar nesse serviço, porque, que lá no futuro eu vou receber o meu salário, eu vou conseguir comprar o que eu quero. Então, assim, são vários fatores. O funcionamento do princípio da realidade depende da capacidade de antecipação de uma situação futura. Como entender isso e o que o apóstolo Paulo nos ensina dentro da nossa vivência, desse princípio do prazer, desta realização ainda não satisfeita? Romanos capítulo 7, versículo 18, Paulo fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se não faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar referente a isso? E vamos aprender com a nossa vida. Freud, ele apresenta que é inerente do próprio ser humano a questão do princípio do prazer e a satisfação realizada, né, deste prazer desde a infância. É aquele id, né, que está dentro de nós contido, aquele desejo. Porém, a Bíblia nos atribui isso como obras da carne, que nós precisamos vencer essas obras da carne para alcançar um propósito maior diante de Deus. Vou dar um exemplo para você. Muitas vezes um rapaz, ele olha para uma moça, ele fala: eu quero aquela moça, eu amo aquela moça, eu desejo aquela moça, eu estou apaixonado por ela, e eu sou apaixonado. O que acontece? Ele paga um chaveco, consegue a moça, e ele consegue o que ele mais deseja, que é a satisfação carnal. Então ele passa a ter sexo com aquela moça, e de repente acabou o sexo, ele perde toda a empatia para aquela moça. Ele já não quer mais comunicar com ela, não quer mais estar com ela, ou vice-versa. Mas por que isso? Isso é o princípio do prazer, do desejo, do id. Porém, quando a pessoa consegue o que quer, ela rejeita, abandona. Ou muitas das vezes algumas pessoas têm um prazer da dor, deseja aquela dor, aquele sofrimento e volta nas mesmas coisas de antes, porque ela tem satisfação na dor. Então cada caso é um caso diferenciado. Então nós temos que apenas ponderar essa situação. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso, que aquele princípio do prazer está contido nele, mas ele quer obedecer a Deus, ele quer andar nos caminhos de Deus, mas dentro dele há uma lei que guerreia contra a lei do seu entendimento. É a lei do desejo, a lei do pecado, e ele precisa combater isso dentro dele, embora que o contexto teológico abrangir sobre a questão de outros fatores, a lei da Torá e outros fatores a mais. Porém, trazendo para o homem natural, é aquela luta interna que a pessoa tem dentro dela. Por esse motivo que ela precisa aprender a mudar os seus comportamentos. A graça de Deus, o Espírito Santo dentro dela, dá a esta pessoa a capacidade de rejeitar as obras da carne. Não é obra de Satanás, não é obra do diabo, é obra da carne. Quando vem aquele desejo da pessoa, ela tem que fumar aquele cigarro: se eu não fumar, eu vou morrer, eu preciso fumar. Ela fica desesperada para poder satisfazer a sua carne. O princípio do prazer: fumou ali,
relaxou. Só que ela esquece que lá na frente vai lhe causar o quê? Um câncer, uma doença. O seu organismo vai ser prejudicado, mas ela não importa com isso. O camarada quer tomar aquela cachaçinha ali, não importa, né? Ele não se importa com as dores que vai vir futuramente sobre ele, mesmo que a sua família venha pagar o preço lá na frente, né? Ele não interessa com isso, ele quer satisfazer o seu prazer, o princípio do prazer, né? Vamos dizer, aquela tolerância, né? E aí ele não quer ter o desprazer, né? Para rejeitar aquilo, ele precisa, né? Eu preciso satisfazer isso. Então, aí esse desejo vai ser o quê? Realizado na sua vida. E como vamos lidar com isso? Então o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a crucificar a nossa carne em Cristo Jesus. Amado, nós precisamos em Cristo pedir a Ele graça para suportar essas aflições do dia a dia. Um exemplo, nós vivemos em um tempo de muitos conflitos, grandes batalhas, grandes lutas, né? O ser humano, a maior luta do ser humano não é contra o diabo, é contra ele mesmo, contra o seu desejo. Aquele desejo contido, aquele desejo oculto no coração dele, ele precisa aprender a lidar com isso. Nós vamos abordar coisas tremendas sobre essa questão, mudando de comportamento, vivendo um novo relacionamento, uma nova mudança. E também quais são os fatores que o princípio do prazer pode causar na vida do homem, bons e ruins. E vamos aprender no nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Amado, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Dê um like, se inscreva aí, compartilha em nome de Jesus. Vamos crescer junto aí em nome do Senhor Jesus para a glória de Deus. Lembrando que de segunda a sexta-feira estaremos aí ministrando a palavra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos fazer nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dá-nos força, graça para resistir dessas obras da carne, esses prazeres ocultos que muitas vezes está contido dentro de nós, que muitas vezes pode nos prejudicar, Senhor. Dá-nos força, dá graça aos teus filhos, dá graça, força à tua filha, este jovem, para resistir a essas obras da carne e tomar posse do que o Senhor tem da vida eterna, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus vos abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.